O nosso devocional de hoje, ele tá em Hebreus, capítulo 10, no verso 25. A minha versão, ela fala assim: Não abandonando o reunir-nos em nossas assembleias, como é costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, e ainda mais à medida que vedes que se aproxima o dia. A minha ela fala um pouco, é o mesmo sentido, mas de um jeito mais fácil, né? Ela fala assim: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que o dia está se aproximando. Eu gostei mais da sua versão. Ah, Aqui no nosso devocional fala assim: Não vou discutir com você sobre como a natureza pode ser uma inspiração para pensarmos em Deus. Davi disse: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmo 19:1. Só que não posso deixar de dizer que você está totalmente errado por estar afastado da casa de Deus. A Bíblia diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25. Se o nosso Senhor amou a igreja a ponto de morrer por ela, então devemos respeitá-la o bastante para apoiá-la e fazer parte dela. Gosto muito do que Theodore Roosevelt disse certa vez. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar, em qualquer tempo, mas provavelmente não conseguirá fazer isso antes de aprender a adorá-lo num lugar reservado e num tempo específico. Eu acho muito legal isso porque hoje a gente está vivendo num tempo que as pessoas elas acham que elas são autossuficientes. Os igrejados. Eu me preciso, eu me basto, eu sou tudo o que eu quero. Só que não é assim que funciona, né? A sua versão, eu achei ela muito legal. Como que é o começo do seu versículo que você Não leu? abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemos-nos uns aos outros, tanto mais quanto vezes que o dia está se aproximando. Eu acho isso muito legal, porque assim, hoje tem muitas questões no mundo hoje, né, sobre o autoempoderamento, né? Eu posso fazer qualquer coisa, eu me basto e tudo mais. Só que isso não é bíblico, né? Não. O que é bíblico é que a gente precisa de um ao outro, a gente precisa da outra pessoa, né? E é extremamente importante a gente entender isso, que a gente precisa estar ligado a um corpo. Perfeito. Assim como fala, acho que foi Paulo que fala sobre a questão das partes do corpo humano, que é comparando com a igreja. Né? Cristo, ele é o cabeça, né? E a gente tem que estar ligado nisso. Só que, eu tô ligado em Cristo, só que eu não frequento igreja nenhuma. Eu não tenho comunhão com nenhum lugar. Eu não participo, eu mesmo faço a minha ceia e eu mesmo sirvo para mim. Sim. Só que isso não é o certo, né? Não é o que a própria palavra diz. Né? A gente precisa estar em comunhão com a igreja, a gente precisa estar em comunhão com o próximo. Porque Exato. nós precisamos, né? Jesus Cristo, quando ele iniciou o ministério dele, ele não iniciou. Ele era o Filho de Deus. Ele poderia ter iniciado o ministério dele sozinho, mas ele não começou o ministério sozinho. Ele precisou de pessoas. As pessoas foram extremamente importantes para o ministério de Jesus Cristo. Então, eu acho que essa ideia que o mundo tem hoje do autoempoderamento, sabe? Eu sou suficiente, eu não preciso estar num lugar, eu não preciso de outras pessoas para ser abençoado, eu não preciso de outras pessoas para seguir a Cristo, é um pensamento totalmente errado. Sim. É que o Satanás ele implementou essa teoria dentro das mentes e virou algo que já não é mais debatido. Não é algo mais que as pessoas falam contra. E uma coisa é fato. Se a pessoa ela tá sozinha, ela tá, não, eu adoro o Deus da minha casa, não, eu sirvo a Deus do meu jeito. Ela tá vulnerável. Imagina o seguinte, tá? Uma matilha de lobos com 15 lobos nessa matilha. Agora imagina o seguinte, um lobo sozinho, um lobo solitário. Qual
tem mais chance de ter sucesso? Qual tem mais chance de sobreviver? Qual tem mais chance de prosperar? Qual tem mais chance de avançar? A matilha com 15 lobos ou o lobo solitário? A matilha? Então, é uma comparação assim que é meio... mas nós não somos lobos. Óbvio, mas nós precisamos de um ao outro. Deus pegou e olhou a Adão e viu que ele estava sozinho e falou assim, não é bom que ele fique só. Ou seja, se um homem que foi criado de maneira perfeita, que era Adão, Deus viu ele e falou, não é bom que ele fique só. Aí agora você acha que é bom que você fique só. O alecrim dourado. Você acha que é bom você não ter nada. Tipo assim, eu não preciso ser pastoreado, eu não preciso que uma pessoa ore por mim, eu não preciso de ninguém, eu sou suficiente. Ai, Deus me chamou. Deus chamou a todos nós. A Bíblia diz que na realidade muitos são chamados, né? Mas poucos são escolhidos. Todo mundo tem chamado para alguma coisa. Quando você aceita Jesus, qual que é o seu chamado? Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Exatamente. É isso que ele chamou. Agora você não é vinculado a um corpo. Você não tem pessoas orando por você. Você não tem pessoas intercedendo por você. Você não tem pessoas que você pode se aconselhar. Não tem comunhão. Não com comunhão com as pessoas. Como que você vai chegar nas pessoas e vai falar sobre Jesus? Sendo que você não consegue se relacionar com um corpo. Não, mas eu já fui de outras igrejas e o pastor fazia isso, o pastor fazia não sei o que. Ótimo, não tem problema. O pastor faz muitos erros, muitos pastores cometem erros. É claro, eles são humanos. Estranho fosse se tivesse uma igreja perfeita e que nenhum erro ocorresse com ela. Exatamente. Isso daí seria estranho. Se, os seres humanos conseguiram um nível de perfeição e que agora eles não precisam mais de que Jesus ele trabalhe na vida das pessoas. As pessoas acham que o evangelho é uma escada, né? Eu aceitei a Jesus, agora eu vou ser um diácono, agora eu vou ser um presbítero, agora eu vou ser um evangelista, agora eu vou ser um pastor. Acha que o evangelho é uma escadinha e quem chega a pastor significa que agora ele é perfeito e não comete erro nenhum. Exato. Eu alcancei o ápice do que eu poderia alcançar. Exato. Eu sou pastor. Mas as pessoas acham que é isso. Então as pessoas olham os pastores como se fossem seres perfeitos. E se decepcionam e saem da igreja porque o pastor fulano de tal fez tal coisa pra mim. O pastor fulano de tal agiu desse jeito. Exato. Na realidade você está olhando o ser humano. Que a gente tem que ter como um modelo Cristo. Cristo é o nosso modelo. Cristo é aquele que veio ao mundo para ser modelo para nós. Então a gente não tem que olhar as pessoas e falar assim, não, esse daqui é o meu modelo. Não, o nosso modelo é Cristo. Exato. Muitas pessoas hoje estão fora da igreja porque se decepcionaram. Pessoas estão fora da igreja porque viram coisas que não elas acham que não deveria estar na igreja. E no caso dessas pessoas que estão fora, elas estavam olhando pro lugar errado, né? O alvo era errado, né? Eu não estava olhando pro alvo que é Cristo, eu estava olhando pro alvo que era a pessoa. Exato. A gente sabe que acontece, a gente acaba se apegando às pessoas e tudo mais, mas são pessoas. Assim como a gente fica assim, o pastor fulano me decepcionou, só que quantas pessoas a gente decepcionou também? Quantas pessoas olharam pra gente também se decepcionaram? Exatamente. É mais fácil uma pessoa que está em evidência decepcionar mais pessoas, porque ela tem contato com mais pessoas. Exato. Agora você, por exemplo, às vezes você tem contato com o marido, o filho e a sogra. Se você fizer alguma coisa, você vai decepcionar 3 pessoas. Exato. Agora, não significa que você tem menos erro do que as outras. E do que o pastor que comete algum erro. Exatamente. É você, exatamente você falou, você está olhando para o lugar errado. Você não está olhando para o lugar certo. Você está procurando uma perfeição no lugar que você não deveria estar procurando. A Bíblia fala que nós temos que atingir a estatura de varão perfeito.
que é Cristo. Ele não fala assim, olha, devemos atingir a estatura de varão perfeito que são os pastores. Exato. Os pastores não são perfeitos. E não é uma crítica aos pastores. Exato. É uma crítica às pessoas que acham que os pastores são perfeitos, se decepcionam, saiam da igreja e não voltam. Porque falou assim, não, mas naquela igreja tem muita fofoca, não, naquela igreja tem muita picuinha, aquele irmão não gosta daquele outro. É claro, a igreja é um hospital. Tá todo mundo ali buscando um problema para ser resolvido. Exato. Você acha que ali vai ser um lugar de perfeição? Não, e tipo assim, ai, porque na igreja tem fofoca. E no mundo não tem? Uhum. No trabalho não tem? Exato. Na sua empresa, na sua escola, na sua faculdade não tem? Na sua família não tem? Uhum. Exato. E da igreja vai ter? Exato. Essa questão dos desigrejados, ela ficou muito forte na pandemia. Foi. Muita gente, já vi muitos relatos de muitas igrejas, de muitos ministérios falarem, né, sobre essa questão. De que depois da pandemia, muita gente não voltou pra igreja. Exato. Porque... A gente teve contato com muitos ministérios, né, que passou por isso. E aí, o que acontece? A pessoa entendeu, é um período que todo mundo se isolou, que todo mundo precisou. Muitas pessoas, acho que praticamente todas as igrejas fizeram culto online, todo mundo congregou online. Uhum. Nós, inclusive, fizemos ceia em casa para eu e você, porque tava tudo isolado, né? Que é o comum. Só que a gente tava fazendo ceia, só que a gente tava assistindo o culto da nossa igreja, tava em comunhão, mesmo online. Né? Então a pessoa pegou, aproveitou isso de que eu tô online e quando voltou tudo, eu vi que eu não preciso disso, vou me manter firme, vou ficar assistindo só pela internet, eu vou ficar só aqui vendo, acompanhando pela live. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Deus nos chamou para andarmos em união. Andarmos em união. Quando um irmão cai, a gente tem que fazer o quê? Ajudar e levantar. Não pegar e virar as costas aí. Exato. A igreja é um local pra gente adorar a Deus junto com os nossos irmãos. Não é um local pra gente pegar e observar o que os irmãos estão fazendo. É um local, se você for lá. Eu sempre falo que eu vou pra igreja pra adorar a Deus, independentemente de qualquer coisa. Às vezes eu tô triste, eu chego, dobro meu joelho e falo, Senhor, hoje eu vim aqui para te adorar independentemente do que aconteceu no meu dia. Então, se a gente ter a ciência que a gente foi feito para adorar a Deus, a igreja então é o local de adoração. A Bíblia diz que, então, esta minha casa se chamará casa de oração. Então, se a gente adora e ora ao Senhor, aquele é um local que é para a gente se reunir para fazer isso. Eu posso sim pegar e colocar na minha TV um louvor e cantar na minha casa. Eu posso colocar na minha TV, no meu celular, uma pregação e ouvir uma pregação. Não tem problema. Eu posso pegar e consumir conteúdos cristãos. Eu posso pegar e consumir louvores dentro da minha casa. Só que 2 vezes por semana, no mínimo, eu tenho o dia e horário reservado para adorar a Deus, para orar a Deus, para viver em comunhão com os meus irmãos. Exato. E isso é o que faz a gente ser forte. É isso que faz a gente, quando aparecer alguma luta, quando aparecer alguma tribulação, é a gente continuar forte por causa disso. Porque a gente está em comunhão, a gente está ligado num corpo. Exato. Muita gente fala assim, mas é porque eu não preciso estar na igreja porque eu sou o templo do Espírito Santo. Você é templo, você não é igreja. São 2 coisas totalmente diferentes. A gente não é igreja. A gente não é igreja. A igreja sou eu. A igreja somos nós. Nós não somos, nós somos templo. É totalmente diferente. Sim. Então muita gente se apega a essa palavra, eu não preciso cultuar, eu não preciso estar no lugar. Sim, você precisa. Sim, claro. Precisa, porque como que você vai cultuar a Deus? Como que você vai fazer as coisas que são necessárias a Deus? Mas isso daí é coisa do Antigo Testamento. Olha o que a gente acabou de ler em Hebreus. Não abandoneis a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns. Ou seja, é uma tradição que Jesus ele já tinha implementado com os seus discípulos e que foi implementado através dos apóstolos e que é feito até os dias de hoje.
Então, se você não faz isso, você automaticamente está Exato. tá deixando de fazer algo essencial para a sua vida cristã. Você vai ser uma pessoa doente. No versículo anterior, no 24, fala: E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Consideramos uns aos outros para descarregarmos as manifestações de amor fraternal e as boas obras. Exato. Perfeito. A gente precisa um do outro, né? E a igreja é o lugar de adoração, é o lugar que a gente presta a nossa adoração a Deus. É o local que Deus fala com a gente, né? A gente presta a nossa adoração, presta o nosso culto ao Senhor, só que Deus também, pela bondade e misericórdia dele, ele se revela para nós também através de quem? Através da palavra, através dos louvores. Porque Deus habita no meio dos louvores. Você pode sim estar na sua casa lavando louça e estar sentindo a presença de Deus. Deus vai sim se revelar a você, porque Ele habita no meio dos louvores. Só que quando você está lá, junto com seus irmãos, na hora do louvor, ouvindo a igreja cantar santo, a igreja declarar aleluia, declarar que o Senhor é bom, isso deixa o nosso coração, eleva a gente, o nosso nível ali de adoração. Você fecha o olho, você começa a chorar, você começa a estar junto daquele momento e entender que, poxa, não tem lugar melhor do que estar na casa do Senhor. Não tem lugar melhor do que eu estar aqui, tô atribulada, tô cheia de problema, tô cheia de dívida, tô cheia de luta, mas, eu tô ali junto com os meus irmãos, porque vai ter pessoas que vai chegar e vai orar por você, Deus vai usar pessoas pra orar por você, pra se revelar pra você, pra trazer uma palavra direta pro seu coração. Então, é um local que a gente precisa estar. Nós precisamos estar enxertados em Cristo, estar enxertados na igreja. Exato. Tem aqui, Salmo 133, do 1 ao 3, que diz assim, Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Exato. Olha só o poder que é você conviver em união, conviver em comunhão com seus irmãos. Ele é comparado com o óleo que desceu sobre Arão. Aquele óleo fez a transformação de Arão. Arão era um homem comum. O óleo desceu sobre a barba dele, foi até as vestes, ele se tornou um sumo sacerdote. Então não é algo, não, é só algo comum. Ele fala assim que ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. É um momento de comunhão. Exato. Então não é qualquer coisa. Se você está aí ouvindo a gente, você conhece alguém que está desigrejado, não vai na igreja, ou tem esse pensamento, pensamento, está desigrejado, ou pode ser até você. E eu te convido, vá na igreja. Separe um dia para você ir na igreja toda semana. Mas vai lá olhando para o Cristo. Não vai lá olhando para o pastor, não vai lá olhando para os irmãos. Quando você chegar, ajoelha, independentemente do que está acontecendo na igreja. Se as pessoas não estão orando ou não, ajoelha e fala: Senhor, hoje eu vim aqui para te entregar a minha adoração. Hoje eu vim aqui para adorar a ti, para te adorar em espírito e em verdade. Se você dobrar os seus joelhos, falar essas palavras, eu tenho certeza absoluta, você vai ter um culto sobrenatural na presença de Deus. Deus vai se derramar sobre você, você vai receber renovo, vai ser como um orvalho do irmão que desce sobre o monte de Sião, ou seja, desce vida. Quando o orvalho descia do monte, ele descia como vida. Ele alimentava aquele ambiente. Então você pode ter certeza que você vai receber renovo quando você chegar na igreja, dobrar seus joelhos e adorar a Deus ali junto com seus irmãos, olhando para o alvo que é Cristo. Eu tenho certeza que se você fizer isso, se você conhece alguém que é desengrejado, ou se você é essa pessoa, eu tenho certeza que Deus pode fazer grandes coisas na sua vida se você decidir voltar à comunhão com Deus. E para finalizar, aqui no nosso devocional ele tem uma oração que fala: ao longo do tempo, os cristãos têm se encontrado para te adorar, amado Senhor. Obrigado por eu ser parte desta família abençoada. E que isso aqui possa sempre ser a nossa oração. Exato. Né?
agradecendo ao Senhor, falou assim: Senhor, obrigada, Senhor Jesus, porque eu faço parte do teu corpo. Eu tenho comunhão com os meus irmãos. Eu tenho um lugar onde eu escuto a sua voz. Eu tenho um lugar onde eu presto culto ao Senhor. A gente vai orar agora. E eu quero que você faça essa oração. Se você ainda não está indo, eu quero que você faça essa oração de forma profética na tua vida. Tá? Ore de forma profética. Na próxima oportunidade que você tiver, vá. Se você tiver ruim, der uma dor de cabeça, dor de estômago, o que for, eu quero que você vá. Porque o diabo ele vai tentar te trazer desânimo, vai tentar fazer de tudo para você não sair da tua cama, sair do teu sofá e não se levantar, não se arrumar para pegar e cultuar o Senhor. Ele vai tentar fazer de tudo para que isso aconteça. Mas eu quero que você resista. Quero que você resista ao diabo. Então a gente vai orar aqui agora e eu quero que você faça essa oração de forma profética na tua vida. Exato, e até mesmo você que faz parte da igreja, você está congregando, você está lá, mas você está desanimado, você tá olhando para pessoas, para você que, tô triste com o meu pastor, tô triste com o meu líder, eu não tô gostando das coisas que tá acontecendo. Então, que essa oração você possa fazer também, para que Deus ele transforme o seu coração. Pai, neste momento, Jesus. Pai, nós queremos te agradecer. Obrigada, Senhor Jesus, porque nós sabemos, Senhor, que Tu instituiu, Senhor, pastores e líderes, Senhor, para nos guiar ao caminho. E eu te peço, Pai, para que Tu venha sobre a nossa vida, que toda brecha, Senhor Jesus, que o diabo tem lançado na nossa vida, na nossa mente, Pai, para que a gente não precise cultuar, Pai, que isso seja arrancado dos nossos corações. Pai, liberta, Senhor Jesus, a nossa mente, Senhor Jesus, desses pensamentos que o diabo tem lançado. Nós precisamos, Senhor Jesus, estar em comunhão com o corpo, Pai. Porque é ali, Senhor Jesus, onde nós estamos ligados a Ti, é onde nós prestamos o nosso culto, onde nós prestamos a nossa adoração, é onde nós ouvimos a Tua voz. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou. E eu te peço, Pai, para que neste momento quem esteja ouvindo essa oração, Pai, que possa ser tocado por Ti, que esteja passando por luta, se esteja olhando para o alvo errado, Pai, toca no coração, Pai, traz a revelação, Senhor Jesus, do Teu sacrifício na cruz, para que essa pessoa possa ser livre, Pai, e entender que nós precisamos de Ti, Pai, que não há outro lugar melhor do que estarmos em Tua casa, Pai. Sim, Jesus, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos, ó Pai. Senhor, assim como nós temos pecados, nós reconhecemos que não estamos olhando para pessoas perfeitas, mas somente um foi perfeito, que foi Cristo. Que os nossos olhos possam enxergar somente a Jesus. Que a nossa adoração seja direcionada aos céus, independentemente da situação, independentemente do desânimo, independentemente da dor, independentemente de o que vier a acontecer, Senhor. Do desânimo, Senhor, nós repreendemos, Pai. Nós repreendemos todo o desânimo que faz os seus filhos não poderem voltar à tua casa para ter comunhão com os seus irmãos. Que todos aqueles que estão amarrados em suas casas sejam libertos. Que todas as amarras caem, as correntes sejam rompidas. Que o nome de Jesus seja declarado através da vida dos seus filhos. Senhor, passa o seu sangue precioso sobre a vida de cada um desses seus filhos, ó Senhor, que não estão conseguindo regressar à tua casa. Mas que eles sejam, ó Pai, como o seu filho pródigo, aquele que saiu, mas que voltou, e recebeu um anel, e que recebeu tudo que o Pai tinha para lhe dar. Senhor, vem sobre a vida desses meus irmãos. Tenha misericórdia, Senhor, e, Senhor, destrói todas as barreiras, todas as muralhas, todos os impedimentos que vão aparecer para que eles não regressem à tua casa. Essa é a nossa oração, Senhor, e nosso agradecimento por Tu ter sido tão bom para nós. A gente agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.